Lindos e lindas, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mindset da Beleza. Eu sou a doutora Cristiane Braga, estou aqui com o meu lindo marido, doutor Eduardo Kanashiro, e hoje a gente vai fazer um episódio diferente, um episódio especial para o mês das mães, falando de beleza e maternidade. Muito legal. E antes, é um pouco diferente esse episódio, porque estamos só nós dois, a gente não tem convidados hoje. E antes de começar, lembrando dos nossos apoiadores, que é a nossa clínica médica, a Clínica Dui, aqui em São Paulo, no Paraíso. Estamos lá, eu como cirurgião plástico, doutora Cris, nutróloga, com os cuidados da pele, e outros profissionais também que temos lá na dermatologia, na estética e transplante capilar. E também o nosso método de tratamento recorrente, que é a Academia da Pele, que você faz uma assinatura para ter tratamentos com a sua pele, para ficar com a pele em boa forma sempre. E basta acessar o site, né, para saber mais sobre a Academia da Pele, é academiadapele.com.br. E qual que é o assunto hoje, linda? Maternidade. Maternidade. Estamos aí, Beleza e Dia das Mães. maternidade. Muito legal. E é bacana porque você é um exemplo disso. É uma beleza Uma na belezura. maternidade. Uma beleza. É muito legal, né? Porque eu me lembro que quando o Antônio era pequenininho, você comentou, nossa, eu acho interessante como você consegue ter um equilíbrio em todos os setores, porque você continua trabalhando da mesma forma, com um pouco menos intensidade, né? Assim, em relação aos horários, e você consegue se cuidar, a gente consegue sair, e você é uma mãe muito presente. Então, eu me lembro dessa frase que, na verdade, para mim serviu como estímulo de eu continuar me cuidando cada vez mais, de eu continuar me equilibrando cada vez mais em todos os setores. Acho que isso é o ponto principal aqui que a gente deve falar para as pessoas que estão ouvindo, que é ter esse equilíbrio mesmo. Porque o que a gente vê muito no consultório são as mães que chegam depois de uma certa idade, depois que os filhos principalmente já estão maiores, já estão mais independentes, que elas se veem num estado ali de falta de cuidado e querem depois correr atrás do prejuízo e viram que se largaram para cuidar da família, dos filhos e tal. Sim, E como isso é importante, né? Até por uma questão de amor próprio e por ter admiração dos filhos também. Porque quando você, como filho, vendo sua mãe bonita, se sentindo bem, se amando, é, isso torna a mãe muito mais admirável, né? sim. E você pensa nisso com relação até o Antônio, né? Do que ele vai pensar de você? A minha mãe, ela sempre gostou muito de se cuidar, mas ela era muito discreta. Então, naquela época, né, imagina, muitos anos atrás, alguns anos atrás, ela não fazia tantos procedimentos. Então, o cuidado dela era com alimentação, com atividade física, com skincare. Ela sempre usava muitos cremes, com o cabelo, sempre cores da moda. E ela foi uma mãe mais velha. Quando eu nasci, ela já tinha 38 anos. Então, eu me lembro que ela era a mãe mais velha das minhas amigas. Mas era uma mãe que não parecia ter a idade que ela tinha. Então, eu admirava muito ela nesse autocuidado e no cuidado com a gente também. E incentivar uma boa alimentação, incentivar a atividade física, né? O meu pai também, mas como a gente está Uhum. falando de mãe, então, Não, e da sua mãe, você fala que ela não se cuidava tanto em termos de procedimentos e tal, mas a gente tem que lembrar que ela fez um facelift, né? Que você sim, nem sabia. é verdade. Isso é conta pro Sim, pessoal. É uma história interessante, né? quando eu tinha uns 10 anos, que eu acho que foi mais ou menos isso, ela tinha uns 48, nós morávamos em Goiás, em Anápolis, e ela veio para São Paulo, porque as minhas tias moravam em São Paulo, e ela fez uma cirurgia, ficou um tempo aqui, nós ficamos lá com meu pai, e na época a gente só sabia que ela ia fazer blefaro, ela ia fazer uma cirurgia de pálpebras. Quando ela voltou, ela ficou aqui para se recuperar e ela estava melhor, estava mais bonita. E para mim era cirurgia de pálpebras. E depois de muitos anos, né, você descobriu
Durante a doença dela, que acabou levando ao falecimento, ela foi fazer uma neurocirurgia e você acompanhou e você me falou, olha, sua mãe tem uma cicatriz de um lifting. Falei, não, ela nunca fez. Sim, ela fez, porque ela tem a cicatriz. Então é interessante, né? E escondeu até da filha dermato, né, para ver. Não, só fazia uns tratamentos. Mas é legal, porque então ela era 8 anos mais velha que seu pai. Sim. E não parecia, porque tinha feito uma cirurgia super bem sucedida, tudo, né? Sim. Agora, eu falar de maternidade, para mim, é algo muito emocionante, encantador, porque eu falo que é o meu maior presente. E eu acho que eu tenho que cuidar de mim para ser uma melhor mãe, uma mãe cada vez melhor. E cuidar em todos os aspectos. Então, o autocuidado entra também para eu ser uma mãe melhor, de beleza, estética, atividade física, saúde num todo, tanto para dar um exemplo para ele, como para eu me sentir bem. Se eu me sinto bem, eu acabo fazendo todas as outras atividades de uma forma melhor e mais eficiente. Não, é muito legal. E tem umas fases, né, de mãe e pós-mãe e pré-mãe, assim, que são interessantes também para a gente compartilhar aqui. Porque quando a gente começou a namorar, você tinha um incômodo do seu culotinho e queria operar e tal. E demorou para tomar decisão e tudo, mas aí a gente operou. E foi uma recuperação, assim, foi tudo bem, mas você muito manhosa, com dor e tal. Eu lembro que eu tirava o curativo, assim, o micropóreo, já escorria lágriminha do olho, assim, e me deu um trabalho danado, assim, né? E, Fui bem cuidada. pela sensibilidade mesmo e tudo. E aí, quando o Antônio nasceu, você já começou a falar que queria colocar prótese, tratar o abdômen, fazer mais uma limpinha nos lugares e tal. E aí eu só pensando assim, putz, se deu trabalho com a lipo, imagina agora que vai ser mais coisa. Ainda vai dar o trabalho e ainda vou ter que cuidar da criança, do menino pequeno ali, né? Aí eu fui, não, deixa, vai, tá bom assim, vamos levando, né? Fui dando uma enrolada. E aí quando ele tinha 3 para 4 anos, 4 anos, ela falou, olha, não tá me incomodando muito, quero operar. E se você não operar, eu vou operar com outro e tal. Eu falei, não, tá bom, então vamos lá, marca, vamos operar. E aí a gente marcou. E eu lembro que uma semana antes da cirurgia, já começou. Ai, será que eu faço mesmo? Porque agora tem o Antônio, se acontecer alguma coisa e tal. Eu falei, não, agora já tá marcado, não quero nem saber. Vamos fazer logo e tal. E aí operamos e foi muito mais tranquilo que a primeira vez. É, assim, interessante, porque aquela manha toda e tal, não tinha mais, agora super mais resolutiva. Eu tinha que ser uma mãe forte, né? Eu tinha que ser uma pessoa forte, porque não adiantava eu ficar sofrendo ali, porque o meu filho pequeno ia chegar e eu precisava acolher, então... Não, foi muito legal. E esse medo a gente vê nas mães que vão fazer uma cirurgia, essa diferença, assim, né, de quando já tem filho, a pessoa já fica mais receosa mesmo. Tem mães pacientes que são mães que falam, ai, mas se acontecer alguma coisa. Tem uma paciente que demorou 10 anos para operar, porque esperou o filho fazer 18 anos para ter uma independência ali, tal, se acontecer alguma coisa com ela, pelo menos ele já está maior e tal. E é interessante isso, né? E essa também, não só essa coisa do receio é interessante, mas o fato de ter uma força também no pós-operatório de superar essas manhas, assim, né? Porque agora é mãe também, então tem que ficar boa logo para voltar para ativa, né? O que eu percebo de mudança não na minha personalidade, mas eu acho que nas minhas percepções depois da maternidade. Bom, eu já tinha isso de priorizar momentos em família, e esses momentos eu venho priorizando cada vez mais. E é interessante porque o nosso filho também prioriza esses momentos em família, ele acha muito importante e ele verbaliza isso, então a gente está fazendo a coisa certa, né? Outra coisa que eu percebi que melhorou foi isso da motivação, porque
às vezes, quando eu acordo em alguns momentos mais cansada, mais desanimada, rapidamente vem a motivação. E anteriormente não era tanto assim. Agora, o que que você percebe de mudança em mim depois da maternidade? Eu acho que muita coisa, assim, uma visão mais sistêmica das coisas e talvez perceber melhor, ter mais empatia, de pensar numa coisa mais ampla, e não só num mundinho menor, assim, sabe? Eu acho que isso é legal, porque hoje você tem essa responsabilidade de cuidar do indivíduo, de formar o indivíduo, não é mais só você, isso é bacana. Ah, outra coisa que eu vejo que foi muito bom, assim, para mim, né, é, o mundo amplia. Então, pequenos problemas, pequenas coisas que antes você dava muita importância e sofria porque você é muito detalhista, muito perfeccionista. Então, antigamente você sofria com coisas que, assim, são pequenas mesmo, assim, no meu ponto de vista, que hoje você releva, porque você tem outras prioridades, você tem filho, tem família, e então acho que a cabeça amplia um pouco nesse sentido, sabe? Hum. Acho que isso é muito legal. E mantém um equilíbrio com suas coisas. Acho que isso é muito bom também, assim, para as pessoas, sabe? Assim, não se limitar no sentido de agora minha vida é meu filho. Não, você mantém o equilíbrio, você tem isso como prioridade, mas você mantém o equilíbrio na sua vida profissional, fez amadurecer até no cuidado com os pacientes, eu Uhum. acho, é, pelo fato de ter essa visão. Você consegue entender o outro, uma pessoa que, uma outra mãe, você sabe que ela tem um monte de coisa para fazer, então se às vezes a outra mãe fala assim, ai, doutor, não consegui fazer tal coisa e tal, você vai entender, porque você fala, putz, né, realmente é difícil e tal. Então, só faz amadurecer mesmo, né, assim, a Sim. pessoa, o fato de ser mãe, acho que é muito bom. Eu concordo. Eu acho que a maternidade ela traz um amadurecimento para a mulher, desde fisiológico, porque a questão do trato geniturinário todo muda com a gestação, com os Uhum, hormônios, mas também psíquico também. uhum, Então a gente fica mais madura mesmo, sim. de não se preocupar com tantas coisas, quer dizer, se preocupa com muitas coisas, mas não com tantos detalhes. Com coisas menos importantes, É né? isso, se preocupa com coisas mais importantes. Agora, tem uma questão que muitas mulheres sofrem durante a gestação, que é a aceitação das mudanças do corpo ao longo da gestação. Até porque muitas mulheres acabam ganhando muito peso ao longo da gestação, ou por um desconhecimento, né? Ah, eu tô grávida, eu preciso comer por duas pessoas, ou até porque não tem esse cuidado, essa preocupação mesmo. E eu acho muito importante a mulher gestante ter essa aceitação do próprio corpo. A gente vai tendo transformações de fato, né? Então, o abdômen cresce bastante, o quadril aumenta, as mamas aumentam, o rosto no final acaba ficando mais inchado, as pernas ficam mais inchadas, mas é um processo natural e que a gente sabe que depois disso a gente vai recuperar. Se for encarado de uma forma mais saudável, a recuperação é mais rápida e melhor, porque muitas vezes, quando esse ganho de peso é muito grande, ele pode ter consequências inestéticas, né, como estrias e uma flacidez muito grande, e a recuperação não vai ser tão boa e tão eficaz. É. E você teve toda essa preocupação também durante a gestação, pela formação, pela mentalidade que você tem. Então, as consequências inestéticas foram muito poucas e fáceis de corrigir, não nem deram tanto Que trabalho assim bom. para mim. Sim. E isso é importante, você ter essa consciência mesmo que a sua vida vai continuar depois, né? Você vai continuar sendo uma mulher, não, você não ficou grávida e agora eu sou sua mãe e acabou, né? Sim. Você continua sendo uma mulher, uma esposa, então tem que ter essa consciência e até pela saúde mesmo, né? Uhum. Se não tiver
um conhecimento e uma consciência da alimentação, você vai prejudicar o seu filho que está na barriga. E depois, se você não tiver isso também com a criança pequena na sua educação, você vai gerar, a gente sabe, tem vários trabalhos que mostram que essa educação alimentar na primeira infância é muito importante para depois na vida adulta, Sim. né? Trabalhos que mostram obesidade, dependendo do que é oferecido, do que a pessoa come nessa primeira infância, a chance dela ter uma obesidade aumenta em relação a isso, né? Na verdade, já tem até dados que mostram que o que a sua avó passou, então, na verdade, o que a minha mãe passou na minha gravidez, então, o que eu passei dentro do útero, pode influenciar na vida do meu filho. Dessa questão de epigenética, né? De Uhum. informações que vão sendo passadas de geração em geração. E sim, a questão da alimentação ao longo da gestação e ao longo dos primeiros 2 anos é muito importante. Isso determina, muitas vezes, quadros patológicos na vida adulta. Então, não adianta falar, eu vou engordar mesmo e depois eu me cuido, porque não é você. O fato de você engordar por comer alimentos, né, ingerir alimentos inadequados, vai fazer mal não só para você, vai fazer mal para o seu filho, para o seu bebê, para o bebê que você está gerando, né? Então, isso é muito... Tem que ter essa consciência. É importante ter uma intenção nas coisas, né? Então, por exemplo, a mãe que quer fazer um carinho para o filho, né? Encara isso como um afeto e dá um docinho, fala, vem cá, que eu vou te fazer, sei lá, um suquinho com açúcar bem docinho e tal. Ela encara isso como um afeto, só que no final das contas vai estar prejudicando o filho em vários sentidos e educando ele, fazendo um caminho neural na cabeça dele de que o docinho, o mais calórico, mais gostosinho, é relacionado com o afeto. Então essa criança depois, qualquer sentimento de frustração, um sentimento de, quando ela quiser uma recompensa, ela vai buscar esse tipo de alimento. Então, assim, a gente entende que a mãe, talvez ela enxergue assim, ela tenha passado por isso, ela tem talvez esse caminho neural Neural. feito na cabeça dela, Sim. e ela quer o bem para o filho, mas se ela não para pensar, ela vai estar embutindo o mesmo comportamento no filho e as mesmas consequências de saúde para ele, né? Sim. E eu acho que é muito importante para a mãe essa questão do autocuidado, né? Além disso, porque o autocuidado, ele pode ser ensinado. Então, o filho que vê a mãe se cuidando, o filho que vê que a mãe está sempre bem vestida, bem arrumada, que se preocupa com a estética da casa, do ambiente, ele também vai querer se vestir bem, se cuidar. De repente ele arruma o cabelo, as meninas começam a querer imitar as roupas das mães. Então isso é muito legal. Dar um exemplo positivo é muito legal. Claro que sem exageros, mas dar esse exemplo positivo é muito interessante e é um exemplo que vai ser seguido, né? Exato. Muito bacana. E nesse mês das mães, nesse Dia das Mães, eu acho que a principal mensagem que o mindset da beleza pode deixar é isso, é de ter um autocuidado, independente das atividades do dia a dia, né, de um monte de coisa que tem que fazer, e a gente sabe que não são poucas, né, para as mães, mas manter a autoestima, manter o amor próprio, manter essa consciência da importância de se cuidar, porque se a pessoa não se cuida, o que ela tem de mais importante, a gente sabe que os filhos são muito importantes, mas o que ela tem mesmo é ela mesma, né? É o corpo dela, é a Sim. saúde dela, porque se ela não estiver bem, ela não vai poder cuidar bem dos outros ao redor. E é muito legal, é muito importante isso que você está falando, porque nós, como médicos, precisamos estar bem para cuidar dos nossos pacientes. E as mulheres, como mães, precisam estar bem para cuidar dos filhos. Exato. Muito bom. Porque o que a gente vê também é essa falta de autoestima impactando até na relação com o marido, no relacionamento ali, e isso pode desestruturar uma família toda.
né? Sim. Porque se ela não está bem com ela mesma, como que ela vai depois namorar com o marido, né? Se ela não está se sentindo bem, se ela não está dando essa prioridade para ela, o marido também vai sentir isso, é um relacionamento que vai se desgastar, e aí a família fica desestruturada. E o Então, filho vai sentir, vai ser prejudicado. exatamente, vai Claro. ser o maior prejudicado, né? Sim. Verdade. Então vamos deixar aqui uma mensagem para Hum. você, nosso ouvinte, que nos acompanha, para que vocês, mães, se cuidem, se priorizem, cuidem da sua saúde e por que não ficarem mais bonitas e se sentirem mais bonitas? Eu acho que vale a pena. É isso. Acho que depois de uma mensagem dessa, não vou falar mais nada, só dar parabéns Feliz aqui Dia para das as mães, feliz Dia das Mães. Mães, parabéns por tudo que vocês conquistaram. E é isso, manter essa consciência, esse mindset que é muito importante. Tchau, tchau.